Os irmãos podem se assentar. É interessante nas nossas vidas. A gente para pensar. Eu tenho falado isso, que a palavra de Deus ela nos desafia a andarmos na contramão. Tudo aquilo que o mundo ele nos oferece como atrativo, como valor, como significativo, é aquilo que a palavra de Deus desafia a gente, que a gente não deva dar tanto valor. Algumas coisas não que você não deva dar valor, mas tem lá a sua posição. E tinha uma propaganda de um refrigerante, que eu não vou falar a marca porque não me deram nenhum benefício financeiro para isso, mas faz bastante tempo. E falava na propaganda: imagem é tudo. Imagem é tudo. Então, quando a gente para pensar nessa realidade, a gente começa a ver que o mundo ele tem nos oferecido e ele está baseado em relação a essas coisas da imagem, da aparência, do algo formoso, do bonito, do belo. E eu lembro de uma história que o meu pai contava no púlpito, e não vai ser aquelas piadas sem graça de pastor não, viu, Lucas? Que o Lucas perguntou se lá no seminário se a gente paga alguma matéria que os pastores aprendem a contar umas piadas sem graça. Não sei por que ele falou isso. Mas lá a gente não paga não. E não é uma história verídica. Meu pai contava de ilustração nas mensagens, e eu vou contar essa história que foi uma experiência com ele, não comigo. Mas meu pai contava que ele e a minha tia mais velha, meu pai é o segundo filho de uma família pobre, criada no interior de Alagoas, em dificuldade, o dinheiro contado aos centavos, e não tinha aquelas farturas que a gente tem hoje, como arroz e feijão, né? Porque a fartura hoje é ter o arroz e feijão na mesa, né? Naquela época, o que era comida de pobre é o que é comida de rico hoje, que era o bacalhau. Alguém batia na porta: dá um pedaço de bacalhau para esse mendigo. Você vê como o mundo ele é cíclico, né? Ele dá tantas voltas. E meu pai contava aquela experiência de que ele foi no mercado, numa lojinha, e ele e a minha tia viram uma lata de biscoitos, linda a lata, maravilhosa, atrativa. E a boca salivava ao ver aquela lata, mas era algo que nem podia entrar em cogitação deles comentarem em casa, numa casa com 7 filhos, em dificuldade financeira. Dizer: vamos comprar aquela lata, que nem sabia o que era aquele biscoito. Mas ele conta que na dificuldade, em meio à dificuldade que eles viviam, os dois fizeram então um combinado e começaram a juntar as moedas, escondido, obviamente, para o meu avô, que era bem rígido, né? Meu avô tinha aquela criação bem rígida. E meu pai brincava dizendo que ele era um lord inglês, né? Ele não baixava a pose e ele não batia nos meus tios, mas ele mandava minha avó bater. Mas era muito rígido o meu avô, e a avó também era rígida, mas acompanhava em obediência ao marido. Eles começaram a esconder aqueles centavos, juntar o dinheiro, e todo dia iam lá, observavam aquela lata de biscoitos. Até um dia que eles conseguiram juntar o equivalente àquela lata de biscoitos. E eles compraram a lata de biscoitos escondida e abriram com a boca salivando, desejando há dias, semanas, quem sabe até meses, para conseguir adquirir aquela bela lata, talvez, né? Que hoje temos algumas latas de biscoitos que não eram aqueles biscoitos amanteigados, deliciosos que a gente tem hoje. E foi uma decepção, porque quando eles colocaram na boca aquele biscoito, era horrível. E aí eles tiveram, o plano deles foi fracassado, porque meu avô acabou descobrindo, minha avó acabou descobrindo, e eles tiveram que falar
sobre aquele desejo deles, que eles se sentiram atraídos por aquela imagem. Então meu avô foi ler na caixa e estava assim: biscoitos de baixo valor nutritivo e sem gosto. Era aqueles biscoitos para diabético, sendo que numa versão bem piorada. Foi uma decepção. Mas isso mostra que nós somos atraídos pela imagem. A imagem significa tudo nas nossas vidas. A imagem é a aparência no qual nós somos baseados a vivermos constantemente numa busca, muitas vezes até desenfreada por esta aparência. A aparência é tudo aparência. Nessa busca que nós temos constante por uma aparência, por uma bela imagem, nós buscamos muitas vezes ter e não nos preocupamos em ser. Aquela frase formada que nós ouvimos, que nós até às vezes comentamos, que às vezes talvez até lemos num adesivo num carro: o mais importante é ser e não ter. Aí a frase está colada lá no fusquinha bem velho, caindo os pedaços. Não o fusquinha futuro da Salete. Mas uma frase dessa dificilmente vai estar colada numa BMW. Porque a pessoa que tem a capacidade de pagar 150, 250 mil reais num carro, ela não vai colocar. Porque ela dá importância, ela dá significado para o ter. A imagem é tudo. É bem verdade que a gente muitas vezes corre atrás disso porque nós queremos e nós precisamos sermos pessoas aceitas pela sociedade. E a gente vai nessa busca desenfreada pela imagem, pela coisa da aparência. E a gente busca constantemente em ter, em ter, em ter. Quem tem, acaba sendo alguma coisa. Mas quem não tem, muitas vezes, é tratado, talvez com um pouco de indiferença. E eu ouvi uma pregação no pastor comentando como ilustração que um casal tinha um belo carro, tinha belas roupas, uma bela casa. E algumas pessoas se aproximaram desse casal e foram na casa deles conhecer melhor. E naquela oportunidade, naquele jantar, eles descobriram que aquela casa era da empresa que ele trabalhava. Eles descobriram que aquele carro era da empresa que ele trabalhava. Eles descobriram que aquelas roupas a empresa fornecia porque ele tinha que se portar de uma forma elegante. E a partir dali, gerou-se um distanciamento. Porque aquele casal em si, eles não eram aquilo que eles aparentavam ser. E eles foram meio que excluídos. E às vezes é difícil a gente parar para pensar. Essa não é uma realidade que a gente vive nas nossas igrejas. Mas nós temos relatos feitos por Jesus, que daqui a pouco eu vou ler com você. Vou expor para vocês. Mas quem tem alguma coisa é, quem não tem não é. Uma certa vez, um amigo nosso foi passar um mês nos Estados Unidos. E ele deixou o seu carro 0 quilômetro conosco. Corajoso, né? Mas também ao mesmo tempo desprendido materialmente. E um carro consideravelmente caro, chama atenção. E quando a gente passou aqueles 20, 30 dias com o carro, as pessoas começaram a tratar a gente de uma maneira diferente. Pessoas que sabiam que a gente não tinha carro, não se aproximavam da gente para perguntar se a gente ia pegar 2 ônibus para voltar para casa. Pessoas que sabiam que a gente não tinha carro, elas não ofereciam carona constantemente. Chegar ao ponto de que eu cheguei a ouvir
Ah, o pastor Davi está indo embora. Ele mora onde? Ah, ele mora lá para as bandas de Itaquera. Tipo, deixa quieto, deixa ele pegar o ônibus que é mais fácil. Itaquera não é tão longe, gente. Viu, Marinalva? Itaquera é pertinho. Marinalva fala, é muito longe. Não, não é, gente. Não é Itaquera lá, é Itaquera para cá. Justifica muita coisa, não, né? Mas eu posso falar de Itaquera, vocês não podem. Então, aquele dia que nós estávamos com aquele carro, a Mileide chegou a falar, amor, eu estou incomodada de estar com esse carro. Eu falei, por quê? Porque as pessoas estão tratando a gente diferente. As pessoas se aproximavam da gente, sabiam que a gente não tinha carro e chegaram ao ponto de pedir carona, só para entrar naquele belo e maravilhoso carro. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Mas a vida, ela é feita de aparências e a gente vive nesse mundo desenfreado e as pessoas, elas te valorizam por essa aparência. Diante disso, nós estamos vivendo uma geração fitness. Nós temos mais um atleta ali, o Silvano, e eu fico feliz em ver ele adquirindo gosto pelas corridas, né? A gente compartilha lá, a gente vai ter oportunidade de correr ainda juntos, né? Ele já está contagiando a Bruna. Já, quem sabe, né, Rebeca, receba esta palavra. Mas uma geração que está preocupada em cuidar do seu corpo, em cuidar da sua saúde, isso é maravilhoso. Mas nós temos que ter cuidado com o limite, porque nessa geração que nós vivemos em busca de uma aparência, em busca de uma imagem, a gente começa a ver pessoas que cultuam o seu corpo, pessoas que não medem esforços para chegar ao ponto de injetar anabolizantes que são usados em cavalos, para modificar o seu corpo, para ficar com um belo corpo. Passou já do limite do cuidado com a saúde e começa a ter um culto ao seu corpo. Nessa busca pela aparência, pessoas estão correndo atrás. E se você pode, usufrua. Mas pessoas estão correndo atrás, estão endividando as famílias, estão muitas vezes destruindo seus lares, porque as pessoas estão em busca de comprar roupas caras, para poder ter uma etiqueta na camisa, uma marca na bolsa, uma marca na sandália. Eu não estou usando exemplos femininos só para dizer que só as mulheres são consumistas. Tem muito homem consumista. Mas tinha uma pessoa próxima de mim, era uma tia minha. Vocês não conhecem mesmo, nem mora aqui em São Paulo. Eu também não vou falar o nome, como eu tenho vários tios, vocês não vão saber quem é, né? Uma tia minha, e graças a Deus ela mudou também. Mas meu tio vivia muito bem financeiramente, comprava roupas caras, sapatos caros, bolsas caras. Ao ponto de que a minha tia, ela chegava na igreja e ela via alguém usando uma sandália igual, esquece, ela não usava mais aquela sandália. E o bom, como a palavra de Deus fala que em tudo dai graças, ela juntava tudo num saco, mandava pelos correios para minhas irmãs e minha mãe, aí chegava o saco desprezado, que a gente chamava. E vinha o saco desprezado com um monte de roupas novas, algumas às vezes até na etiqueta. Mas as pessoas estão correndo atrás, buscando, muitas vezes, e eles podiam financeiramente na época. Mas muitas vezes as pessoas em busca dessa aparência, em busca dessa vida artificial, pessoas estão se endividando, estourando seus cartões de crédito para manterem as suas roupas novas, caras, seus carros de luxo. E se você pode, glória a Deus. Não estou dizendo que não é para você adquirir. Mas o que eu estou usando como exemplo é essa busca desenfreada pela aparência. A aparência é tudo, aparência na vida da gente. Nós, muitas vezes, em busca dessa aparência, dessa casca, nós conseguimos enganar os outros. É interessante a gente parar para pensar isso. Nessa busca pela aparência, as pessoas olham para a gente e as pessoas desejam as nossas vidas. As pessoas olham para as nossas famílias e elas desejam as nossas famílias.
Mas também a gente olha para a vida dos outros e a gente deseja a vida dos outros. Porque cada um tenta manter a sua aparência de tal forma que ela consiga se mostrar quem ela é diante daquela aparência. Aparência, tudo na vida é aparência. Por exemplo, a teologia que eu tenho falado aqui constantemente, basta a gente ligar a TV e a gente vê uma teologia pregada, teologia da prosperidade, baseada em relação exatamente a tudo que é material. E se você não tem os seus bens materiais, você não está sendo abençoado por Deus. Ainda bem que eu não penso dessa forma, que senão toda vez que eu entrasse no meu carro eu ia sentir o pior dos pecadores. A aparência é tudo. Quando as pessoas olham, por exemplo, lá para o Kinder Ovo, as pessoas falam, nossa, esse cara deve dirigir mal pra caramba. Não foi eu que bati o carro, não. Quando eu peguei ele já estava batido. Os 22 anos de carta que eu tenho, eles são jogados no lixo, sabe por quê? A aparência é tudo. As pessoas te identificam por aquilo que elas estão te vendo. E a gente corre nessa busca desenfreada e a gente consegue muitas vezes enganar os outros. Mas muitas vezes a gente consegue, o que é pior, enganar a nós mesmos. Nessa busca pela aparência, a gente às vezes consegue se convencer quando a gente se olha no espelho. Às vezes a gente defende de uma forma tão rígida, tão especial nessa busca, que a gente olha no espelho e a gente fala, está tudo bem com a minha vida, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. E às vezes não está. Às vezes a criação com os filhos tem escorrido pelas mãos. Às vezes o casamento está por um fio. Às vezes o emprego está por um fio, você não sabe se amanhã você vai para o emprego e se depois de amanhã você vai voltar. Nessa busca constante pela aparência, nós vivemos uma vida artificial muitas vezes. Uma vida virtual de tal forma que nas nossas redes sociais nós temos 2.500, 3.000, 5.000 amigos. Mas na vida real, na realidade da vida, quando nós precisamos, a gente conta nos dedos aqueles que são os mais chegados que um irmão. Mas você demonstra status quando você tem na sua rede social e as pessoas olham e falam, como essa pessoa é influente. Aparência, tudo na vida é aparência. Nós temos os nossos relacionamentos no WhatsApp. Nós vivemos um imediatismo diretamente ligado a um artificialismo. Tudo se torna artificial, a gente quer as coisas para o hoje. Tudo é aparência. Vivemos uma vida de aparência, uma vida religiosa de aparência. Nós estamos preocupados com algumas situações que às vezes não agradam a Deus. E agora, já próximo mais do fim do que do início da minha mensagem, eu quero que vocês escutem, se quiserem acompanhar em suas Bíblias, Mateus 23. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunia em torno dele. Os líderes religiosos, os fariseus, são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés. Mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. É tudo aparência. Às vezes nessa busca pela aparência nós vivemos uma vida religiosa. Uma vida, como está aqui no verso 23 e 24 de Mateus 23. Que aqui na tradução a mensagem fala:
vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores, mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão, compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado, sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem escrevendo uma história de vida equivocada, do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas? O essencial, ele deveria ser indispensável. Na Bíblia, a NVI fala que vocês devem fazer estas coisas sem esquecer aquelas. Aqui Jesus está falando dos líderes religiosos, dos fariseus, aquelas pessoas que entendiam em cada ponto a lei de Deus, mas não viviam. Jesus está falando aqui não para deixarem de ser dizimistas de cada centavo que eles faziam. Jesus não está dizendo aqui para eles deixarem de lado como as coisas essenciais, como a justiça, compaixão, compromisso. Na NVI fala justiça, misericórdia e fidelidade. Não é para a gente deixar de lado isso, mas é para a gente viver uma vida que não seja só de aparência. A aparência, ela incomoda. Quando nós vivemos uma vida baseada na aparência, por outro lado, já que é só aparência, já que é só o casco, já que a gente não está preocupado com o conteúdo do biscoito, se ele é saboroso, se ele vai modificar a vida, a gente só está preocupado com a beleza da caixa, ou da lata, não sei, né? Isso há trocentos anos atrás, né? A gente está preocupado só com a beleza da caixa, da lata, não está preocupado com o sabor do biscoito, quando a gente vive essa vida de aparência. Por outro lado, então, aí a gente pega e praticamente chuta o balde. Já que eu vivo uma vida de aparência mesmo, eu posso tudo. Eu posso deixar o meu filho viver como ele quer. Sabe por quê? Porque eu já cansei. Eu tenho escutado isso de algumas pessoas. Eu já cansei de falar as mesmas coisas para o meu filho. Já fez 18 anos mesmo, então faça o que quiser. É preocupante quando eu escuto esse tipo de coisa. Porque nessa vida de aparência, a gente termina deixando as coisas de lado. E tudo se torna banal. Tudo se torna sem fundamento. E a gente vê pais que não somente apoiam, mas talvez incentivam seus filhos, antes de um casamento, a terem uma vida sexual ativa. A gente talvez vê pais que não somente apoiam, mas talvez incentivem seus filhos a viajarem com os namorados. Nessa vida de aparência, a gente vive de uma maneira que o reino de Deus é buscado em segundo plano, em terceiro plano, em quarto, quinto, décimo. Quando eu estou afim de ter um relacionamento com Deus, quando o calo aperta, aí eu busco a esse Deus. Tudo é aparência. Coisas essenciais e básicas, muitas vezes nós deixamos de lado. E a minha palavra para você nessa noite é que você deixe um pouco de lado essa vida de aparência, mas que você tenha o real interesse, real motivação de ter uma mudança de dentro para fora. Como a palavra fala, que a gente está muitas vezes preocupado em pegar o copo. Esse aqui está até limpinho. Ainda bem, né? A gente está preocupado em pegar o copo,
e a gente limpar por fora, deixar ele brilhando, usar umas técnicas especiais, a Salete sabe umas técnicas miraculosas lá para deixar a louça brilhando. Depois vocês perguntam para ela. Mas às vezes a gente não limpa o interior do copo. É o que a palavra fala aqui em Mateus 23. E às vezes a gente se comporta da mesma maneira com as nossas vidas. Dessa forma, que é tudo aparência. Não quero que você me entenda mal com esta palavra, mas eu quero te desafiar e você se deixar ser tocado por Deus nesta noite, para que nós possamos ter uma vida real daquilo que nós somos. Demonstrar termos uma vida transformada pelo agir de Deus, por aquilo que nós permitimos Ele nos usar, Ele nos falar, por aquilo que Ele quer usar a tua vida, usar a minha vida de uma maneira constante. Não numa busca desenfreada somente pela aparência. Como eu falei no início, a imagem, ela é tudo. Que nós possamos ter, talvez, uma boa aparência, mas não preocupados somente com a casca, mas acima de tudo, que nós possamos nos colocar diante de Deus, preocupados com uma mudança interior, uma mudança de dentro para fora, uma mudança que as pessoas possam ver as nossas vidas e possam ver Cristo brilhando através da nossa aparência. Abaixe a sua cabeça nesse momento. Eu quero que você se coloque diante de Deus. E eu não sei como anda a tua vida. Talvez a tua vida esteja despedaçada. Talvez a tua vida esteja um pouco pela aparência. Talvez as pessoas olhem para você, talvez as pessoas olhem para a sua família. E as pessoas até desejam estar no teu lugar. Mas a gente vive uma vida de aparência. Eu quero que você se coloque diante de Deus nessa hora. Que você deseje no íntimo do teu coração você ser usado por Deus, a ponto de que você tenha a sua vida transformada de dentro para fora, a ponto que o desejo do teu coração, o desejo íntimo do teu ser, seja de ver a tua vida, a vida do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, a vida dos teus pais, sendo resgatadas, sendo incomodadas, para trabalhar para o reino de Deus. Trabalhar para esse Deus que nós defendemos, que nós cantamos, que nós exaltamos, que talvez nós preguemos, que é um Deus que é fiel nas nossas vidas. Meu desejo nesta noite é que você tenha se permitido a tal ponto de que Deus tenha falado ao teu coração, a tal ponto que Deus tenha falado à tua vida, para que você tenha uma mudança, tenha uma vida real, sendo guiado por Cristo Jesus. Quantas vezes nós defendemos? Quantas vezes nós vivemos uma busca por uma vida de aparência?
E Deus quer que nós nos coloquemos diante dele. Deus quer que nós tenhamos as nossas vidas dependentes integralmente das mãos dele, a tal ponto de nos abrirmos a ele e falando: Senhor, tem sido aparência. E a realidade da minha vida é essa, os meus pecados são esses, as minhas transgressões são essas, aquilo que tem te desagradado, que eu tenho feito é isso. E embora Deus já saiba, Ele vai se alegrar com o teu coração quebrantado, com o teu coração contrito diante dEle. E um coração quebrantado, Deus não rejeita. Deus aceita a tua vida. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Pai, a vida de cada um de nós, ó Pai. Tu sabes aquilo que nós temos vivido, a forma como nós temos trilhado as nossas vidas. Tu sabes aquilo que nós temos pensado. Pai amado, que nós possamos talvez deixar de lado um pouco a aparência, no sentido de estarmos preocupados somente com isso. Jesus confrontou o agir, confrontou a forma, a vida de como os fariseus, os mestres da lei viviam. E assim como Ele falou a eles naquela época, Ele também nos fala que nós não devemos deixar de lado a questão da fidelidade, do compromisso, da justiça de Deus, da compaixão, do amor de Deus. Mas acima de tudo, sem deixar de lado essas questões, nós devemos ter as nossas vidas transformadas de dentro para fora. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia sermos incomodados por Ti. Que nós possamos, ó Deus, termos a nossa vida transformadas por Ti constantemente, ó Deus. Realiza uma mudança de dentro para fora. Que nós possamos sair da casca da aparência, mas que as nossas vidas possam brilhar a ponto das pessoas enxergarem a Ti através das nossas vidas, de um brilho que vem do nosso interior, porque nós entregamos as nossas vidas inteiramente a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Nós Te agradecemos por isso. Aceita o nosso louvor. Aceita a nossa adoração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.